Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Heron Santos e sejam bem-vindos a este canal. Desde já eu quero pedir a vocês que vocês se inscrevam, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, passe esse vídeo, divulgue esse canal, porque esse canal também é seu, porque esse canal depende de vocês. Então, desde já, se inscreva, curta esse vídeo se você gostar e compartilhe. Beleza? Nem gravaria esse vídeo hoje, mas eu senti a necessidade de gravar esse vídeo porque, e vocês vão entender porque agora. Eu acabei de ler esse livro aqui, Vou até aproximar da câmera para vocês darem uma olhada melhor, Não sei se vocês vão conseguir ver. Esse livro aqui é de um escritor russo chamado Fyodor Dostoiévski, mas a maioria das pessoas conhecem ele como Dostoiévski, que foi um grande nome da literatura russa do século XIX e é um escritor famosíssimo até os dias de hoje. E o nome desse livro, se eu não me engano, da editora 34, embora tenha as outras editoras, editora Abril, Nova Cultural, enfim. E olha que a editora 34 nem tá me pagando merchan por causa disso. Mas esse livro aqui é muito bom, até porque a tradução é direta do russo para o português, então tem menos intermediário. Esse livro aqui se chama Memórias do Subsolo. Algumas versões, alguns livros se chamam Memórias do Subterrâneo. Enfim, o personagem dessa história me chamou muita atenção, porque o personagem dessa história começa dizendo assim: sou um homem doente. A primeira frase dele é essa, ele abre o livro falando disso. E ele começa a escrever as suas histórias, as suas memórias, e relatar tudo, alguns casos da vida dele. E eu li esse livro, eu já li esse livro, para vocês terem uma ideia, eu li esse livro umas 3 vezes. As 2 primeiras eu não entendi muito bem, mas essa terceira agora é diferente, porque eu consegui entender melhor a visão desse homem do subsolo. Mas não é um livro grosso, como vocês podem ver, É um livro fino. Mas ele expõe alguns dilemas que eu acho que não é um dilema apenas de um romance, de um livro apenas, mas é um dilema do homem moderno. O Dostoiévski, ele é um dos escritores da literatura que ele vai questionar a modernidade, questionar a geração em que ele vivia e os questionamentos do Dostoiévski ao longo não só de Memórias do Subsolo, mas tem outras obras também, outras obras também dele que vão falar a respeito de questionamento da modernidade. Tem, por exemplo, o livro O Idiota, Crime e Castigo, Os Demônios, enfim. Por quê? Esses livros vão questionar a respeito da modernidade e do que se entende por ser moderno, sobre a questão do homem achar, ter esse culto à ciência, à racionalidade, e o homem perceber que no fundo a realidade é que ele continua vazio. E o Memórias do Subsolo, ele tem uma coisa muito comum com a Bíblia, porque ele fala a respeito de uma pessoa, onde essa pessoa ela é ressentida com o mundo ao interior dela, ressentida com o redor. É uma pessoa que ela tem ela vive uma vida cotidiana aparentemente normal, mas o subsolo, e aí a referência dele de viver no subsolo é não deixar transparecer quem ele realmente é. E aí você vai ver que esse homem do subsolo, apesar de ser um homem aparentemente comum, normal, ou que a gente poderia chamar hoje de um, abre aspas, cidadão de bem, mas ele é um homem invejoso, ele é um homem ressentido, ele é um homem que não deixa, é o tipo de pessoa que, como é que eu posso dizer,
É o tipo de pessoa que não deixa que ninguém pise no calo dele. Ele é o tipo de pessoa bastante vingativa, né? E que tenta reafirmar a sua vontade, o seu poder, o seu ego, né? Os seus desejos e tentar se afirmar em cima disso. Esse homem do subsolo, ele tem uma vontade de se autoafirmar, de não se rebaixar a nada ou a ninguém, né? E de exaltar a sua vontade, mesmo que isso tenha, mesmo que isso machuque as pessoas, mesmo que isso ofenda determinadas pessoas, né? Ele quer sempre ser um cara de destaque, né? Seja positivamente ou negativamente, o que importa para ele é aparecer. E aí, no meio da história, né? E no meio da história aí aparece uma mulher chamada Lisa, né? Que é exatamente o oposto disso, né? Apesar de... E aí eu já olhei até algumas sinopses, né, do livro a respeito de quem seria essa Lisa, que ela aparece meio que... Ela cai meio que de paraquedas, né, no meio da história, nessa busca desse homem do subsolo de autoafirmação, de exaltar sua vontade, de não submeter a nada nem ninguém. Ele acaba, como é que eu posso dizer, ela acaba se aproximando dele e demonstrando uma compaixão, uma certa compaixão e como é que eu posso dizer, uma certa atenção, um amor por essa pessoa. E esse cara, ao entrar em contato com a Lisa, né, e algumas pessoas dizem que essa Lisa era uma prostituta na história, o que pelo menos pelo menos o que eu li não diz com todas as letras, mas aparentemente, né, é a impressão que se dá. Mas o que me chama a atenção nessa história é o fato de que ela se aproxima dele e ele começa a expor para ela quem ele realmente é de verdade. E ela mesmo com aquele olhar dócil, até mesmo de característica messiânica, né? Está ali para ouvir e prestar o ombro. E mesmo assim, quando esse homem do subsolo entra em contato com essa moça, ele percebe, caramba, eu sou um ser humano desprezível. E ao mesmo tempo que ele se percebe, né, ele é confrontado com a realidade de quem ele realmente é. Ele ao mesmo tempo ele tenta se afastar dela, né? Tenta colocar uma barreira entre ela e ele, e ela acaba indo embora, né? Ele achando que ela apenas estava ali por interesse, mas ele percebe no final da história que ela só queria estar perto dele, e que a única forma, ou melhor, e que ele enxergou essa até boa intenção da Lisa como apenas um simples interesse. E ele acaba afastando a única pessoa que poderia entendê-lo e decifrá-lo. Ele acaba afastando essa pessoa, né, pelo simples fato de que ele percebe como uma pessoa completamente má. Isso me lembra muito a Bíblia, né? Isso me lembra muito a questão da redenção do homem, porque a Bíblia ela fala que o homem ele é mau, né? O homem ele se desviou de Deus, ele pecou, né? Ele pecou e ele está destituído da graça de Deus, né? Porque ele nasce pecador e ele é mau e ele faz aquilo que é mau. Paulo, em Romanos capítulo 7, ele vai até questionar isso. Caramba, eu sou um homem desprezível, eu sou uma pessoa muito má, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí ele fala assim, graças a Deus, né, por Jesus Cristo, né? Porque é através de Cristo onde o homem
entende, né? Ele é confrontado com o seu pecado e ele possui a consciência do pecado, da justiça e do juízo. Através de Cristo, através de Cristo e do Espírito Santo, em que o homem ele obtém essa consciência. Ao sermos confrontados com a realidade de nós mesmos, nos percebemos que, de fato, a maldade ela está dentro de nós, de cada ser humano. Embora muita gente não consiga aceitar isso, né? As pessoas hoje em dia acham, porque eu sou boazinha, porque eu não roubo, não faço mal para ninguém, ou até mesmo as nossas boas obras, né? Eu faço boas obras, faço caridade, não minto, não traio minha esposa, etc. Nós achamos que fazer coisas boas nos tornam bons, né? Nos tornam pessoas boas. Mas não é por ações que nós somos transformados em pessoas boas. Nós fazemos coisas boas porque através da transformação de Jesus Cristo no nosso interior, nós fazemos boas obras. Será que você me entendeu? Melhor dizendo, o que nos faz, né, fazer boas obras não é o nosso merecimento, mas é porque nós fomos transformados em Cristo Jesus, né? Ou seja, nós fazemos obras porque nós somos restaurados e redimidos da pessoa de Cristo. Então, quando nós percebemos, e assim como esse homem do subsolo, a nossa maldade, a maldade do nosso ser, nós somos imediatamente confrontados. Tanto que você percebe quando você olha algum noticiário, jornais, revistas, enfim, qualquer site de notícias, você percebe, por exemplo, quando uma pessoa comete algum crime, ou até um crime hediondo, uma barbárie, muitas pessoas, em alguns casos, você ouve as pessoas falando: nossa, mas fulano de tal não parecia ser desse jeito. Fulano de tal parecia ser uma pessoa tão boa. Mas a maldade ela está dentro do ser humano, ela está no subsolo. Então, você percebe como o ser humano ele é mau pela sua própria natureza. E como Cristo ele veio exatamente para redimir o ser humano da sua maldade. E aí o Dostoiévski ele gosta muito de usar essas figuras messiânicas em todas as suas obras, né? Você vê, por exemplo, no livro Os Demônios, ou Os Possessos, né, em algumas traduções, né, que você vê isso na figura do Shigaliov. Você vê, por exemplo, na figura de Lisa, aqui em Memórias do Subsolo. Você vê a figura do Príncipe Mishkin no livro O Idiota. Enfim, em outras obras também dele, que eu ainda não tive a oportunidade de ler, como Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov. Inclusive, se alguém quiser me dar um livro de presente, né, eu tô aceitando. Mas, você percebe que, até mesmo porque o Dostoiévski ele era um cristão, ele era cristão ortodoxo. Então você percebe essa imagem do cristianismo muito imprimida na vida do Dostoiévski. Embora ele, em um momento da vida, ele mesmo chegou a ser ateu, mas ele realmente entende a mensagem do cristianismo e ele vê e ele tenta passar isso nas obras dele de alguma forma. Assim também a gente percebe também que nas obras de Dostoiévski essa função messiânica do Cristo de tentar realmente buscar esse homem depravado, esse homem adâmico com uma natureza decaída, dessa busca pelo resgate, de trazer o homem de volta à sua humanidade, né? E aí eu percebo a mensagem do Evangelho aí, né? Porque Jesus ele veio para este mundo, ele veio exatamente para mostrar ao homem como ser humano de novo.
né? Porque com o pecado lá no começo dos tempos, o homem ele perdeu a sua característica de ser humano, né? Ele passou a ser ressentido, ele passou a alimentar o mal dentro de si, passou a se remoer, né? Por causa disso. Então, tanto na obra de Dostoiévski como na Bíblia, nós percebemos esse sinal, né? Esse vislumbre onde Cristo ele vem, o Messias ele vem para trazer o homem de volta à sua humanidade, né? Ensinar o homem a ser humano de novo. Então eu vejo isso muito presente, né? Essa mensagem de uma certa forma evangelística, não sei se essa é a melhor palavra, na figura também do livro do Dostoiévski, nas obras do Dostoiévski. E eu vejo isso especialmente no Homem do Subsolo. O Homem do Subsolo, que ele na verdade ele é um homem infeliz, porque ele vive alimentando esse ressentimento dentro de si, vive alimentando essa maldade, e quando ele percebe e se confronta com a sua própria maldade, com sua própria mazela, aí é de fato que ele percebe, como no começo da história, né, que ele de fato ele era um homem infeliz e doente. Isso me lembra muito também a passagem de Apocalipse, quando Jesus ele se dirige à igreja de Laodiceia e ele fala assim: você pensa que é rico, você pensa que é feliz, você pensa, mas na verdade tu não sabes, né? E Jesus ele veio para lembrar, né? Lembrar-nos quão afastados nós estamos, né, do propósito de Deus e como nós estamos desviados de sua presença e do ser de Deus. E nós nos aproximamos de Deus assim quando nós nos tornamos mais humanos. Mais humanos no sentido, quando a gente começa a manifestar o que é a misericórdia, a bondade, a justiça, os atributos de Deus, né, que Deus imprimiu em nós, a imagem de Deus que Deus imprimiu em nós, que pelo pecado está corrompida, mas ainda existe esses resquícios da imagem de Deus em nós. Então, Jesus ele veio exatamente para restaurar essa imagem de Deus em nós. E por isso nós nos tornamos mais humanos. Quando nos tornamos mais humanos, nós nos tornamos mais parecidos com Ele. Beleza, gente? Bem, é isso, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez te peço que se inscreva no meu canal, curta esse vídeo, compartilhe com todos. E nós nos vemos no nosso próximo encontro. Ok, pessoal? Fiquem na paz, um forte abraço e tchau!